Bom, pessoal, vamos usar o princípio de Lagrange agora, né, para resolver esse exemplo aqui, que nada mais é do que uma máquina de Atwood modificada. Ele é muito similar ao caso, aliás, é o mesmo caso se a gente tivesse posto, por exemplo, a polia aqui no canto, que é muito comum de exercícios de física newtoniana, tá? Bom, eu tenho então duas massas, M1 e M2. M1 está aqui na posição, eu não coloquei, mas ele estaria na posição x1 e y1. A gente pode considerar esse x1 aqui como sendo zero, ele não vai sair daqui, tá? Por mais que eu tenha deslocado um pouco aqui, é só a título de representação. Enquanto que o M2 ele está na posição x2 e y2. Lembrando que a gente pode estabelecer uma correlação entre essas variáveis de tal forma que o y2 ele pode ser escrito como a tangente de θ vezes o x2, certo? Ou seja, eu não preciso mais da variável y2, eu posso escrever tudo em termos da variável x2. E agora eu posso também tentar eliminar mais uma variável desse sistema, porque esse sistema tem essa condição de vínculo aqui, que é o φ ser constante, né? Então, o que eu tenho ali é que o L1 mais o L2 me dá o comprimento total do fio. E se a gente olhar o L1, nada mais é do que o próprio Y1, certo? Esse aqui é o L1. E o L2, ele vai ser o comprimento desse cara. A gente pode pensar nesse triângulo aqui, em que eu tenho x2 e y2. E o L2 é a hipotenusa desse triângulo. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado, a raiz quadrada disso. Isso aqui igual a L. Tá? Agora, se eu substituir essa relação, eu tenho que, por exemplo, escrevendo aqui, ó, que x2, deixando embaixo mesmo, ao quadrado, mais y2 ao quadrado, mais y2 ao quadrado vai ser x2 tangente ao quadrado de θ, certo? Se eu tomar a raiz quadrada disso, eu posso colocar esse x2 em evidência, tirar ele da raiz, e sobra a raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado de θ. 1 mais tangente ao quadrado de θ nada mais é do que a secante ao quadrado. Raiz quadrada da secante ao quadrado é a própria secante. Então, isso aqui me dá x2 secante de θ. Tá? Então, dessa relação que eu tenho aqui, eu tenho y1 igual a L menos esse termo que está aqui. E esse termo que está aqui é x2 secante de θ. Então, tanto o y1 quanto o y2, eles estão escritos em termos de x2. Então, o x2 é a coordenada generalizada. Desse problema. Então, o que a gente precisa escrever é todo o problema em termos dessa coordenada generalizada que está aqui, tá? Mas antes disso, vamos olhar para quem são as forças. Lembrando, no princípio tanto de D'Alembert quanto de Lagrange, o que me importa são só as forças aplicadas sobre o sistema. Então, eu tenho essa primeira força sobre o corpo 1, F1, e ela vai ser M1G na direção J aqui, né? Na direção Y, eu coloquei aqui. E aqui eu tenho M2G também na direção J, tá? Eu não vou considerar, por exemplo, a força normal, não vou considerar a força de tração. Esse problema não existe atrito, né, nesse problema, então eu só tenho essas duas forças aplicadas. Então, eu tenho lá que F1 aplicado vai ser M1G na direção J, enquanto que o F2 aplicado vai ser M2G na direção J, tá? Bom, agora eu preciso calcular
as forças generalizadas. Lembrando que o Q com relação à variável coordenada generalizada K, ele nada mais é do que a soma em I, né, o I varrendo todas as partículas que eu tenho no sistema, do produto escalar da iésima força aplicada sobre a partícula I, escalar del R, que é o vetor que descreve essa partícula I, del Q K, ou seja, a variável K. Então, o que eu preciso? Eu preciso escrever esses vetores R para as duas partículas, tomar a derivada com relação à coordenada generalizada, que nesse caso é o x2, e depois tomar o produto escalar com as forças generalizadas. Então, escrevendo os R's, eu tenho que o R da partícula 1, ele vai ser o x da partícula 1, que é 0, mais o y da partícula 1. Então, eu tenho y1 na direção j. Só que o y1 ele pode ser escrito em termos da coordenada generalizada. Então, ele vai ser L menos x2 secante de θ na direção j. Já o R2, ele tem x2 na direção i e y2 na direção j. Só que o y2 também pode ser escrito em termos da coordenada generalizada x2. Então, colocando esse x2 em evidência aí, eu tenho i mais tangente de θ j. Tá? Então, eu tenho esses dois caras em termos das coordenadas generalizadas. O que eu preciso fazer é a derivada com relação a x2, né? Então, escrevendo aqui na frente, vou mudar de cor, eu tenho del R1 del x2 vai ser simplesmente menos secante de θ na direção j. Certo? Porque tem essa coordenada aqui. E del R2 del x2 vai ser i mais tangente de θ j. I mais tangente de θ j. Tá? Agora eu posso fazer os produtos e determinar a força generalizada. Então, o QK vai ser o quê? Vai ser F1, vai ser M1 GJ, escalar del R1 del x2, menos secante de θ j, mais F2 M2 GJ, escalar del R2 del x2. Isso aqui me dá I mais tangente de θ j. Certo? Agora, esse aqui é fácil, né? O produto escalar de j com j dá 1. Então, sobra simplesmente QK. Né? Na verdade, esse QK, até para ser um pouquinho mais claro, é o Q de x2, que é a coordenada generalizada, né? Então, ó, Q de x2, Q de x2. Então, aqui sobra M1G menos secante de θ, e esse produto escalar, J com I dá 0, J com J dá 1, então isso aqui dá mais M2G tangente de θ, tá? Então, essa é a força generalizada. Agora, o que eu preciso escrever? Eu preciso escrever a energia cinética. T. Ele vai ser a soma em I de meio de MI RI ponto. Né? Então, eu preciso dos RI pontos. Se eu tenho os RIs aqui, onde que eu pus? Desculpa. Aqui, ó. RI ponto eu posso calcular direto, né? A derivada desse aqui com relação ao tempo me dá menos x2
ponto secante. Opa, deixa eu escrever direito, né? Então, o R1 ponto me dá menos x2 ponto secante de θ na direção J, e o R2 ponto me dá x2 ponto I mais tangente de θ na direção J. E aí a energia cinética T passa a ser escrita como meio de M1 R1 ponto menos x2 ponto secante de θ, opa, ao quadrado, né? Secante de θ, só corrigindo uma coisinha aqui, gente, isso aqui é o módulo ao quadrado, né? Porque eu pus o vetor aqui, certo? Então, o módulo do vetor, então, é na direção J, isso aqui é o módulo ao quadrado, tá? Mas aí o módulo é fácil, né? Porque é só pegar esse, como ele só está na direção J, é só esse tamanho que está aqui, certo? E aí, mais meio de M1, perdão, M2, e o módulo desse cara ao quadrado. Então, isso aqui me dá x2 ponto ao quadrado. O módulo disso aqui ao quadrado é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui é 1 mais tangente quadrado de θ. Certo? E o módulo desse aqui ao quadrado vai ser o próprio coordenado ao quadrado aqui, secante ao quadrado de θ. Então, o T, ele pode ser escrito como meio de M1 secante quadrado de θ x2 ponto ao quadrado mais meio de M2, esse cara aqui também é secante ao quadrado de θ, secante quadrado de θ x2 ponto, colocando tudo que dá em evidência aí, eu tenho M1 mais M2 sobre 2 secante quadrado de θ x2 ponto ao quadrado. Então, esse aqui é a energia cinética. Bom, aplicando o princípio de Lagrange, eu preciso da derivada da energia cinética com relação à coordenada generalizada ponto, né? Então, isso é fácil, fazer essa derivada. Isso aqui me dá M1 mais M2 secante quadrado x2 ponto, né? Aqui eu tenho x2 ao quadrado, e depois vou precisar da derivada no tempo da derivada com relação à coordenada 2 ponto. Então, isso aqui é M1 mais M2 secante ao quadrado. Estou esquecendo de pôr o θ aqui. De θ x2, 2 pontos, tá? E aí, eu preciso também da derivada da energia cinética com relação à coordenada diretamente. Só que eu não tenho explicitamente o x2, só o x2 pontos. Então, isso aqui me dá 0. E aí, o princípio de Lagrange me diz que ddt de del t del x 2 pontos menos del x2 de t igual a q x2. Substituindo, né, isso aqui, eu tenho M1 mais M2 secante ao quadrado de θ x2, 2 pontos, igual ao QK. E o QK é esse treco que está aqui, M1G secante de θ mais M2G tangente de θ. Então, isso aqui dá menos M1G secante de θ mais M2G tangente de θ. É interessante a gente notar o seguinte, que dessa condição que a gente tem
aqui, a gente pode escrever o y1 em termos de x2 secante de θ, né? Então, se y é x2 é L menos x2 secante de θ, o y1 ponto ele vai ser menos x2 ponto secante de θ, e o y2 dois pontos ele vai ser menos x2 dois pontos secante de θ. Então, com isso aqui, a gente pode relacionar aqui embaixo, porque eu tenho aqui uma secante x2. Então, se eu disser que secante de θ, x2, dois pontos, é menos y1, então eu tenho m1 mais m2 secante de θ menos y1, y1 dois pontos, y1 dois pontos igual a menos m1 g secante de θ mais m2 g tangente de θ. Dividindo todo mundo aqui por secante de θ e por m1 mais m2, eu tenho que o y1 dois pontos ele vai ser m1 g mais, posso colocar o g em evidência, né? Então isso aqui passa a ser m2 tangente dividido por secante é o seno de θ menos m1 g dividido por m1 mais m2. Então essa aqui é a aceleração da partícula 2. E note que se o seno de θ for 1, né, ou seja, significando que θ é π sobre 2, a gente recupera o resultado da máquina de Atwood, que era o que a gente esperava, tá? Então essa aqui é a solução usando o princípio de Lagrange.